Educar um adolescente é impulsionar a criança para alcançar a maturidade. Essa é uma fase de grandes mudanças e de uma necessidade interior de conquistar liberdade, tomar decisões e partir em maiores desafios. Como pais, temos a responsabilidade de sustentar e orientar nossos filhos nessa caminhada, e será sobre isso que essa segunda parte da conversa sobre a formação da personalidade na adolescência irá tratar. E nesse caminho a gente pode pensar até, tratando do adolescente, né, em quais pilares a gente tem que ter em vista nessa fase do desenvolvimento do filho da gente, e que ele ainda está em casa, ele ainda depende financeiramente da gente, mas que a gente precisa preparar ele para essa vida madura, que a natureza dele já começa a mostrar que, olha, existe um mundo para você conquistar. Exato, né? exato. E aí, eu acho que a gente pode entrar nessa fase agora da nossa conversa, né? Sim, Essas sim. ações práticas que os pais podem promover, tanto no sentido da orientação mesmo, quando a gente fala isso, né, sobre o despertar para o amor, para o conhecimento de uma outra pessoa, sim, que começa a lhe chamar a atenção, né? Esses relacionamentos que começam a acontecer de outra forma. A gente não está falando aqui, como eu disse antes, né, de incentivar um namoro, né? Assim, não, fulano agora está namorando com você. Não é isso, mas de começar a explicar a esse adolescente que sentimentos, né? Que processo é esse que ele está passando? E principalmente aquelas pequenas responsabilidades que a gente começa a cultivar para além do que é a escola, porque eu lembro muito disso, né? O seu trabalho hoje é escola, então você tem que tirar nota boa, você tem que ser um excelente aluno, isso tudo está muito certo, mas não, sim, o seu trabalho hoje não é só a escola, você tem responsabilidades. E quais são elas? Tem uma coisa, então, uma coisa interessante, né, Patrícia, nessa questão por exemplo, da escola tirar uma nota boa, que, claro, tem que incentivar, é muito bom que seja assim, mas, assim, mundo profissional, eu e você, a gente que tem um trabalho aí, uma carreira consolidada e tudo mais, né? Faz diferença você tirar nota boa? Hoje em dia? Não faz, não. O que faz diferença é conversar bem, o que faz diferença é você ter network, o que faz diferença é você ter competência técnica. Veja, existe todo um repertório de coisas que jamais o ambiente escolar vai dar, porque o ambiente escolar está voltado para fazer prova. Sim, e os pais estão cobrando dos filhos só prova. Cobra a prova, mas cobra a prova junto com o universo todo. Sim, né? sim. E não simplesmente entender esse sucesso escolar também, que não seja só a nota que vem ali. Porque é isso, se a gente tem um sistema escolar que não é bom, que não ajuda esse indivíduo a desenvolver habilidades, né? A potencializar sua inteligência e tudo mais, isso vai por água abaixo. O cara termina o colégio com notas boas e é um nada, é um vazio, né? Sim. Então, a gente não pode deixar isso no 1 para 1, né? O sucesso desse indivíduo, assim, um bom adolescente é o cara que tira boas notas. Isso tem que ser uma parcelinha da vida dele, porque isso vai representar não só o número que está ali, né, da nota em si, mas a disciplina, a organização para o estudo, o interesse em aprender e se formar, Exatamente. né? E aí tem o que a gente estava comentando inicialmente, né? Tem todo outros pilares que vão sustentar o que é essa adolescência que agora a gente vai colocar aí uma gasolina aditivada para potencializar esse indivíduo. Exatamente. Então isso é interessante. Então, assim, na área, por exemplo, de namoro, essas coisas, né? Importante, sim, de forma prática, os pais serem aliados. Então, se aparecer 12, 13, 14 anos, perceber, quer namorar alguma coisa, né? Ou surgiu algum desejo nesse sentido, pensa, é impulso para casar. O que você, como pai e mãe, vai fazer? Você vai chegar e falar assim, filho, então eu vou te ensinar como se casa. Eu vou te ensinar, não que vai casar com 12, 13 anos, até porque nem dá. Mas você vai fazer o quê? Olha, então eu vou te preparar para que você seja um bom marido, uma boa esposa. Né? Eu vou te ensinar como procurar e como perceber se a pessoa é um bom partido. Né? Isso, gente, essa instrução não existe. Essa instrução vem dos amigos da escola. É verdade. Os amigos da escola falam, exaltam um certo perfil, outro que geralmente é um perfil terrível, porque você imagina, hoje os adolescentes nessa área são educados por outros adolescentes, ou seja,
né? Sim. Porque os pais não têm dianteira nisso. Porque os pais estão pensando, não, quando chegar lá para os 20 e poucos anos, a gente conversa disso. Porque não vai casar agora. Não vai casar agora, mas um casamento, um projeto de casamento, não se faz na hora que a pessoa vai casar de fato. Você faz antes. Você prepara o noivo, prepara a noiva. Você explica como funciona uma questão de aliança, que é casamento, que é para o resto da vida, que você tem que ser leal, que mesmo que a pessoa pise na bola com você, estrague tudo, chute o balde, ou a pessoa adquira, sei lá, uma doença grave, por exemplo, você não vai abandonar ela, porque é um tipo de relacionamento que a gente chama de uma relação primária, né? Ou seja, onde você não é um número. Na empresa, geralmente é relação secundária, né? Você é um número. Incomodou alguma coisa, eu substituo você por outra pessoa. Geralmente no mundo do trabalho, em muitas instituições, não todas, né? Mas em muitas instituições, principalmente em empresas grandes, é assim. Né? O cara demite, nem lembra que você existia lá e nem faz falta. Se é você, se é outra pessoa e tudo. Uma relação primária, que é o caso de uma família, né, se faz com essa lealdade. Né? Então, os pais precisam dizer essas coisas. Quando eu falo a parte intelectual, precisa explicar essas coisas. Né? E se, porque é o caso de muitos pais também, né, o Patrícia? Muitos pais têm uma série de erros, às vezes drásticos no casamento, no próprio casamento. O filho está absorvendo aquilo. É necessário, e assim, o filho vê o erro. Sim. Ele vê a incoerência, ele sabe que não está certo aqui. Ele pode não saber dizer o certo, né? Que ele sabe que aquilo não está cheirando bem, ele sabe. Então, os pais serem sinceros, transparentes, falar, filho, isso aqui no meu casamento não é um casamento ideal. Porque os pais ficam numa blindagem também, né? Não, vamos fingir. Tá ali uma desarmonia na frente do adolescente. Né? Tá dando mau exemplo na cara dele, mas não corrige. Filho, eu pequei por uma fraqueza minha. Mas isso aqui não é um casamento ideal. Nossa Senhora e São José não se tratariam dessa forma. Você tem que saber disso, porque você tem que copiar o pai e a mãe naquilo que a gente está dando certo. O que a gente dá errado, você não pode copiar. Você, inclusive, eu te dou liberdade para você nos corrigir. A correção fraterna, né? Porque a gente é pai e mãe, né? A gente tem uma posição de autoridade. Mas correção fraterna é entre qualquer cristão. A gente pode corrigir um padre, a gente pode corrigir o Papa. Assim como Santa Catarina de Sena fez uma vez, que o Papa não queria voltar para Roma, estava com medo. Ela falou, rapaz, seja homem, volta para Roma. Então, assim, embora exista, sim, essa questão, não somos amigos, assim, no mesmo nível, né? Há uma posição ali de autoridade, mas há uma posição de caridade também, onde o filho precisa, isso é importante, que ele tenha um ambiente. Você quer corrigir seu filho? Que a adolescência é a época da justiça, vamos dizer assim. Por quê? Você quer corrigir seu filho? Ele vai ter que ver que você permite ser corrigido. Você quer que ele assuma a responsabilidade? Ele tem que ver que você assume. Né? Porque o adolescente, ele tende a ser muito justo. Às vezes é justo sem amor, né? Mas aquela justiça estrita, né? Você não faz também, por que eu tenho que fazer? Né? Sim, então os meios de serem injustiçados, né? Isso não é justo, só eu faço isso nessa casa. Para o meu irmão, você não pede nada. Exatamente. Adoram colocar o irmão mais novo ali na confusão que ele arrumou. Exatamente. E veja, não é. E eu queria deixar esse entendimento, porque a gente olha com isso aí e fala, é um desrespeito, é porque está de má vontade. Não, é porque como a razão, a inteligência aflorou, ele está percebendo, é contraditório. Sim. Se todo mundo tem que contribuir, por que meu irmão não contribui, só eu? Ou eu contribuo mais que o meu irmão, sendo que nós dois passamos o mesmo tempo na escola, nos cansamos na mesma intensidade. Por que eu tenho que me cansar mais que ele? Quer dizer, até com o pai e a mãe, né? Por que eu tenho que fazer isso se meu pai não faz nada? Sim, né? Ou se a mãe não faz nada. Se já na infância a gente tem que cuidar para não subestimar essa inteligência da criança, na adolescência mais ainda. Então, trazer luz a essa inteligência, dar motivos à inteligência desse adolescente, né? Se for o caso, né? Que normalmente mas seu irmão não faz isso porque seu irmão tem 4 anos de idade. Aí o seu irmão ele faz o que 4 anos de idade pode fazer.
Ele puxa lá a cobertinha dele, ele guarda os brinquedos dele, né? Você é mais velho, você já tem novas responsabilidades. Porque em vários momentos a gente precisa convocar esse adolescente para dar aquelas enquadradas. A gente sabe que no Mãos à Obra vai acontecer isso. Né? Então, não esquecer dessas situações. São situações normais que acontecem nas famílias, né? A nossa vida moderna, ela nos leva realmente a esse gap aí, né? Do que é a natureza da pessoa, né? E o quanto o ambiente provê a ela, né? Formas dessa natureza acontecer. Então, hoje a gente tem um adolescente que ele é muito privado das situações. Então, a gente precisa ser pais que tenham clareza sobre as necessidades dentro da adolescência para poder ser o terreno seguro dele, né? Para que ele não vá procurar o alicerce na rua, né? Exato. E se porventura buscar, ele identificar também que, opa, peraí, mas tem alguma coisa errada com o que ele está me falando. Exato. Exatamente, Patrícia. E sabe o que é interessante? É quando você olha também esse alicerce e tudo mais ali em casa, veja, é uma fase que lá nas camadas tem muita afinidade com a quinta camada, que é a da força inútil, né? Onde o adolescente ele quer mostrar que tem razão, ele quer mostrar que o gosto dele é melhor que o do outro. Assim, não serve para absolutamente nada isso daí. Mas ele tem esse desejo, né? E é saudável exercer esse desejo. De forma, claro, né? Educada, mediada e assim por diante. Mas, assim, muitas vezes o adolescente, isso acontece muito, muito, muito. Os pais, eles começam nessa fase, e acho que vem um pouco do cansaço da infância, né? Porque quando é bebezinho, você dá uma bronca, a criança fica com medo, tá tudo certo nas aparências. Nas aparências parece que tá certo. Não quer dizer que educou bem, mas parece que deu certo. Aí chega na infância, e entra essa parte bastante emocional, e aí começa um grande desafio. Ali, né? Começa um grande desafio. E vou dizer assim, eu diria que a infância é o momento de criar coragem, não é na adolescência, não. Se chegou ali nos 12 anos, não criou coragem ainda, está atrasado, precisa instigar isso. Mas o que é curioso, né? Os pais vão se cansando, às vezes, né? E aí os pais vão ficando mais velhos, vão se ocupando de outras coisas, o filho vai crescendo e vai falando assim, já está bem educado, né? E vai deixando. E o adolescente surge com novos hábitos, novos projetos, né? Então, por exemplo, vou dar um ponto assim que é universal, pelo menos na geração atual, isso é muito crítico, né? Que aí acontece a ruptura cultural. O adolescente começa a ter uma cultura dele, um estilo de vida próprio, uma cultura própria dele, e os pais não acompanham essa cultura. Os pais desprezam essa cultura porque eles acham que é bobeira. Onde que acontece isso, assim, imensamente? Com jogos. Jogos, animes, esse tipo de coisa que é muito em alta adolescente, né? Anime, ou até mesmo alguns tipos de filmes que também estão em alta, e jogos eletrônicos. Aí o que acontece? O adolescente e o pai e a mãe faz assim, vai um para cada lado. O adolescente fala, eu gosto de jogos, os pais falam, bom, não tá enchendo o saco, então fica lá. Fica ali, porque o importante é que não tá usando droga. Melhor, se tivesse usando droga era problema, mas jogar ali não tem problema. Os pais não se interessam e não se interam o que o filho joga, que tipo de conteúdo tem lá. Aí vamos pegar anime, por exemplo. Anime, por ser desenho, né? Isso só adulto que se aproximou disso para conhecer a realidade sabe. Mas anime não tem nada de infantil, apesar de ser desenho. Existem animes para criança, mas a maior parte dos animes que estão por aí não são para criança. É conteúdo realmente para adulto, né? Para adulto mesmo. E tem temas muito adultos, visões de mundo adulto, uma série de coisas. Mas aí o pai fala, desenho não, que é isso? Desenho é coisa de criança. Jogo eletrônico é coisa de criança. Aí o adolescente começa a pegar um rumo, o pai ignora, porque despreza, e aí ele não está participando mais da vida do filho, para ver o que ele está ouvindo, o que ele está aprendendo, o que ele está entendendo, né? Então, assim, é importantíssimo que os pais, nessa fase, né, participem disso. Joga com o filho. Assiste com o filho. Entendeu? Mas eu não gosto. Mas faça por caridade.
Faça para você ver se aquele conteúdo está sendo bom, se aquele conteúdo não está sendo ruim. Se não, depois chega lá com 20 anos, 18, nossa, eu não sei o que aconteceu com meu filho. Em que momento, de onde que ele tirou isso? Entendeu? Eu digo que o anime, ele é a nova novela, né? Porque Exatamente. Da mesma forma, e em todos os aspectos, então da mesma forma que a minha geração, 70, 80, ela foi muito impregnada e influenciada Sim. pelas novelas, e o quanto isso, né, corrompeu nosso imaginário, fez formar conceitos deformados realmente de moral, de costume e tudo Sim. mais, ainda faz, mas hoje, graças a bom Deus, né, muita gente já tem essa noção de que não é para assistir. Né? Procure outro entretenimento, porque aquilo não é entretenimento. Né? Mas, enfim, hoje a gente tem o anime. E foi bem como você falou, tem coisa infantil? Tem, mas até mesmo infantil, você tem que acompanhar. Eu passei por isso na infância dos meus filhos, com desenho animado, que volta e meia. E olha que nessa época meus filhos já são adultos, para quem não conhece a nossa família, né? Mas as coisas não eram tão assim abertas e tudo mais. Era muito mais velado, né? Enfim... Mas a gente já identificava algumas coisas ali de costumes. Às vezes um palavrão, né? Às vezes uma forma de tratar o outro. Isso chamava a minha atenção. Eu falei, gente, esse desenho não dá para ver. Daqui a pouco começava um a tratar o outro daquele jeito. É inevitável. Né? Então, isso você imagina na infância. Então, pense agora, né? Da forma que a gente tem as coisas muito mais assim escancaradas, né? E o mal que fez a gente também, então, hoje entendendo isso, né, o quanto a gente precisa acompanhar, que é isso, não tem a opção gostar. Né? Tem que é mais uma questão da nossa maturidade, entender que a gente ali é o adulto da relação, né? Exato. Como a gente costuma brincar, né? E é mais um ponto de maturidade você entender que aquele indivíduo precisa ser acompanhado. E se interessar pelo repertório do outro, a primeira vez que eu li isso foi no livro de Virtude, de Rudolf Allers. Eu não lembro agora qual é o título do livro, mas em que ele falava que o maior problema da relação dos pais com os filhos na adolescência é justamente esse distanciamento e essa falta de interesse pelo repertório deles, por acreditar que já estão formados, porque já sobrevive, né? Se vira, abre a geladeira, come, toma banho sozinho, escova dente, ou você acredita que escove, né? Mas você já não tem esse monitoramento fisiológico, digamos assim, né? Então passa aquela ideia de que, gente, ó, já vingou. Vingou na vida. Agora é só crescer, sair de casa, arrumar um trabalho, entendeu? Mas não, esse é um momento precioso para adquirir esse repertório de maturidade, né? Fazer esse itinerário, fechar esse ciclo para a vida de fato adulta. Você sabe, Patrícia, que, por exemplo, quando a gente fala a questão por exemplo, de anime, né? Nós temos animes bons, tem histórias belíssimas. Inclusive, eu vou dizer para vocês, tem histórias melhores em animes bons do que em muitos repertórios que a gente tem aqui ocidental. Então tem. É verdade. Só que existe muito lixo também. Muita coisa imoral, inadequada e tudo mais. Então, assim, depende qual que você vai ver. E aí, se o pai e a mãe não se interessam, não acompanham, né, acontece esse fenômeno de distanciamento.